Fala pessoal, graça e paz, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Estou vindo aqui para compartilhar uma palavra com vocês, tá? Se você puder me acompanhar aí na sua leitura, gostaria de compartilhar uma palavra que Deus tem falou comigo esses dias, num tempo de devocional, lá em Lucas, no capítulo 11, a partir do versículo 1, né? A palavra fala assim: Certo dia Jesus estava orando em um determinado lugar. Tendo terminado, um de seus discípulos lhes disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. E ele lhes disse: Quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixe cair em tentação. Então lhes disse: Suponho que um de vocês tenha um amigo e recorra a ele à meia-noite e diga: Amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: Não me incomode. A porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo: embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso eu lhes digo: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, e todo o que busca encontra, e aquele que bate a porta, essa será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pede um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus lhe dará o Espírito Santo a quem o pedir. Amém? A gente vê aqui uma situação muito interessante. Os discípulos, um dos discípulos, né, ao ver Jesus orar, pede para que Jesus o ensine a orar, ensine os discípulos a orar, porque eles viam que João ensinou os discípulos dele a orar, então eles pediram a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar como os discípulos de João foram ensinados por ele, né? É interessante aqui que Jesus, ao ensinar os discípulos a orar, ele traz uma palavra de conforto e também uma palavra de orientação a eles. Ele faz com que os discípulos se coloquem na situação de alguém que precisa ser atendido de forma urgente. Mas essa necessidade não é apenas urgente, mas ela também é inoportuna para aquele que é visto como a única esperança possível naquela hora de necessidade. Na situação em que Jesus faz os discípulos pensarem, o amigo que é buscado como provedor de ajuda, a princípio não pode atender, porque se levantar naquela ocasião seria algo inconveniente para ele. Já estava deitado com a família e com os filhos, né? E a gente sabe que naquele tempo era muito diferente, as casas eram muito diferentes do que a gente tem hoje. Não tinham cômodos como a gente tem hoje, né? Não tinha uma vida de privacidade, digamos assim. Eles dormiam todos juntos, né? E o pai da família dormia junto ali com seus filhos. Então, se levantar naquela situação seria totalmente inconveniente para ele, né? E Jesus fala que mesmo nessa situação inconveniente, esse amigo que está sendo buscado, se ele não atender por ser amigo daquele que está batendo na porta, ele vai atender por causa da importunação, né? E é aí onde vem a palavra de conforto que Jesus traz aos seus discípulos, que a gente pode trazer para nossas vidas, que é onde a gente para pensar na nossa relação com Deus, né? Aquele amigo vai atender o outro não por causa da amizade, mas por causa da importunação. E quando a gente para pensar na nossa relação com Deus, ah, a nossa relação com Deus não é uma relação de amigos inoportunos, né? Mas é uma relação de filhos, né? Uma relação de filhos que não são inconvenientes. Nós não temos uma relação de inconveniência com Deus, né? Para Deus a gente não é amigo inoportuno,
né? Nós somos filhos a quem o Pai deseja abençoar, né? Muito interessante isso. Lá em Hebreus 10, 22, a palavra fala que nós devemos nos aproximar de Deus com um coração sincero e plena convicção de fé. Em Lucas 12, um pouquinho mais para frente da escritura que a gente leu, Lucas 12:32, está escrito que foi do agrado de Deus dar-nos o reino, né? Então olha a grandeza disso, né? Nós temos a confiança, nós podemos ter a confiança de que Deus é acessível a nós e deseja nos abençoar, né? Dentro disso, porém, existe uma orientação. Lembra, eu disse que Jesus, ele traz um conforto, uma palavra de conforto e uma palavra de orientação para os discípulos. E a palavra de orientação, a gente vê no versículo 13 do texto, que o texto diz que o Pai dará o Espírito Santo a quem pedir, né? Isso significa que nós devemos avaliar o que nós colocamos diante de Deus como pedido, né? Como pedido mesmo, porque nós seremos atendidos por Deus se pedirmos de acordo com a vontade dele. Isso é muito claro em vários trechos da palavra. Você pega 1 João 5,14, diz isso muito claro, né? Então, nós seremos atendidos se pedirmos de acordo com a vontade de Deus, e essa é a palavra de orientação, né? Portanto, se existe uma palavra de orientação para as nossas vidas nesse tempo onde nós estamos em casa, nós estamos em crise, à beira de crise econômica, as estruturas da sociedade estão abaladas economicamente, em todos os seus aspectos, né? Se existe uma orientação para as nossas vidas em meio a esse tempo de incerteza, é que nós devemos buscar qual que é a vontade de Deus, compreender a vontade de Deus, na verdade, nesse tempo, né? Nós devemos buscar alinhar o nosso coração com o coração de Deus nesse tempo, né? Para que nós possamos desejar aquilo que Deus deseja nesse tempo. E certamente, desejando aquilo que Deus deseja, nós seremos plenamente satisfeitos nele. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Espero que esse tempo em casa seja um tempo de nós buscarmos a Ele, seja um tempo de buscar a vontade dEle, de alinhar o nosso coração com o coração dEle e de orientação para as nossas vidas mesmo. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Estou com saudade de vocês. Espero quando essa crise passar, a gente possa se abraçar, se alegrar muito juntos. Bom, Deus abençoe. Grande beijo.